Boa tarde, amigos que nos ouvem pelos meios de comunicação da Comunhão Espírita de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso segundo seminário do Grupo Acolher. Esse seminário está acontecendo desde segunda-feira e hoje nós terminamos com a última palestra do Júlio César de Sarroris. Ele está falando diretamente do Rio de Janeiro, está vendo? Como a gente se encontra facilmente pelos meios de comunicação. Então, isso que é interessante para nós, a gente não perde nada, com a pandemia nós estamos trabalhando, a comunhão está botando no ar todas as palestras, seminário, tudo que é necessário para o nosso melhoramento. E assim nós ficamos agradecidos a vocês que nos assistem, a vocês que clica aí, dá o seu parecer, faz a sua mensagem, que é muito bem-vindo para nós. O Júlio César está conosco desde o ano passado e é um prazer muito grande ter ele. Ano passado ele fez uma palestra belíssima e com toda certeza hoje também nós vamos nos fartar de muitas coisas boas. Esse seminário tem o tema de na experiência da dor encontrei alegria, né? E foi muito bem falado pelo José Carlos, né, que é aqui de Brasília, a Janete Reis, Belo Horizonte, doutora Márcia Leon, da AME Planalto, aqui de Brasília, e doutor Wesley de Oliveira, da AME, lá de Goiânia, do estado de Goiás. E hoje está Júlio César conosco, é um prazer muito grande, e vamos inicialmente fazer nossa oração, né, nossa prece inicial, feita por Marcelo Perrone, que é trabalhador da comunhão, nosso grande amigo. Pai de amor e bondade, Criador do universo e da vida. Aqui estamos reunidos para agradecer por todas as oportunidades com que a vida nos brinda. Abençoe a cada um de nós e o orador da noite, Júlio César, nosso estimado amigo, pelos caminhos do estudo e da reflexão, de questões tão valiosas no rol de nossas experiências. Que Jesus esteja conosco durante todo o evento e ao longo do tempo, em nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus. É com você, Júlio César, agora. Então, primeiramente, eu quero cumprimentar os companheiros da comunhão, esses tarefeiros do bem, que estão apostos no serviço da divulgação da doutrina. É um trabalho maravilhoso, né? E é uma honra poder estar compartilhando com vocês a doutrina espírita, né? Quem olha o título da nossa conversa de hoje pode observar lá que é Encontrando o Endereço de Si Mesmo. E aí tem uma sutileza, né? Tem uma sutileza desse gerúndio do encontrando, nesse endereço do si mesmo. O que será o si mesmo? Estamos nos referenciando aqui, não é? Assim, já de cara, nós vamos encontrar com Emmanuel, na primeira mensagem dele do livro Pensamento e Vida. Olha só o que ele diz. O nosso pensamento cria a vida. Que vida? A vida que procuramos. Mas através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai, Deus. Bem significativa, mostrando já um caminho e um encontro com Deus. Mas a gente tem sido como? Como nós temos sido?
Nessa nossa jornada, nesse caminho evolutivo, nós levamos muito tempo na busca desse equilíbrio. E do início até que lutamos, mas desesperamos-nos. E durante muitas encarnações, estivemos perdidos nos atalhos, longe do rumo certo. Então, aí cabe uma questão, né? Por quê? Por que que nós nos deixamos viver tão distantes dos quesitos fundamentais da lei de Deus? É como se você, numa estrada, saísse daquela marcação do olho de gato, que tem aqueles reflexos, que no chão, num dia que tem assim neblina, você se orienta por ali, por aquele reflexo. Por que que a gente vive distante dos quesitos fundamentais que nos levam ao encontro com Deus em nós? Então, de cara, a gente já pode dizer que há uma ignorância dessa possibilidade. Que a gente pode aí chegar à conclusão que é uma ignorância de nós mesmos. O outro aspecto é o apego aos bens materiais. E as ilusões das questões egóicas, que estão dentro do campo do prazer e do poder. Então, aí vemos os fatores que estão atrapalhando esse caminhar que o Emmanuel falou ali no Pensamento e Vida, né? Ou seja, nós nos afastamos de nossa essência divina e pagamos muito caro essa conta. Até hoje, nós colhemos um fruto amargo decorrente do uso do livre-arbítrio, porque, afinal de contas, nós somos livres para podermos agir, para tomarmos decisão. Olha a palavra, decisão. Tem uma palavra cisão aí, para lá ou para cá. E aí a movimentação egóica nos leva a caminhos que são atalhos. Então, essa questão de encontrar o endereço de si mesmo é fundamental para o nosso equilíbrio. Então, por consequência, já concluímos juntos que quando nós estamos desencontrados do endereço, não estamos encontrando o endereço de nós mesmos, estamos descentrados, absorvidos pelo mundo, pela mídia, pelas coisas, durante todos esses tempos. Agora, a mídia que tem nos chamado, trazemos problemas sérios e colheitas hoje, que ainda colhemos até hoje. E se não tomarmos cuidado, vamos estar semeando espinhos doloridos. Né? Então, vamos pegar de cara assim um exemplo, para que a gente fique bem claro essa questão dos prejuízos de quando a gente não encontra o endereço de si mesmo. Só deixando um detalhe para você, Joana de Anjos chama o si mesmo, o self do Jung, o próprio espírito, porque nós somos filhos de Deus e há Deus em nós. Ok? Vamos lá em ação e reação. Olha só que interessante. No capítulo 12, um item que André Luiz chamou de dívida agravada. Preste bem atenção à perda do endereço de si mesmo. Eu vou assinalar à medida que eu vou narrando para vocês os episódios decorrentes desse atalho. Né? O André Luiz estava numa colônia espiritual, quando uma senhora desencarnada surgiu aos prantos, aos gritos. Assistente Silas! Assistente Silas! E ele falou, Luísa, a que vens? A minha pobre filha encarnada, a Marina, ela está esmorecendo. Eu tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la do suicídio, mas agora eu me sinto enfraquecida e incapaz de impedir esse gesto insano. E aí ela entrou em profunda tristeza, soluço, e ficou com a voz inibida.
assistente, diz ela, eu sou mãe. A minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se mais ainda com a treva da sua própria consciência. Já há obsessores, Silas, cercando por causa da monoideia do suicídio. Então, Silas ficou preocupado. André Luiz percebeu isso. Aconselhou o grupo a uma ida ao lar terreno e foram a caminho. Enquanto estavam a caminho, ele foi informando para o André Luiz. Trata-se de uma companheira que foi capacitada aqui em nossa mansão. E ela reencarnou há quase 30 anos. Está sob os auspícios espirituais da nossa casa. Nós vamos prestar o necessário auxílio. Vocês poderão examinar um problema de débito que está sendo agravado. Quer dizer, a reencarnação dela já era por causa de um débito muito grave. Ela estava agravando esse débito. Então, eles chegaram na Terra, em pequena moradia, e passaram alguns minutos daquela. Já estava passando da meia-noite, quando eles chegaram na residência. O instrutor desencarnado, Silas, imediatamente deslocou diversas entidades da sombra que já estavam se juntando na cercania com a intenção de perturbar. Porque o urubu é assim, né? Fica sentindo cheiro de carniça. E aí vale a pena um detalhe importante. Monoideia negativa atrai urubu, atrai espíritos obsessores, carniceiros. Muito cuidado com os pensamentos obsessivos. Então eles ingressaram com todo cuidado no quarto humilde e viram que o problema era desolador. Junto da jovem senhora, agoniada e exausta, havia uma menina que era doente mental, cega e surda, de 2 ou 3 anos, e a menina choramingava, inquieta o tempo todo. A infeliz mãe estava de joelhos e ela beijava sofregamente com indefinível angústia daqueles que estão demonstrando que estão se despedindo para sempre. Ela estava intentando suicidar-se. Logo após, em um movimento rápido, tomou de um copo que encontrava uma beberagem com teor tóxico. Antes, porém, dela colar a boca, o assistente Silas gritou numa voz bem segura, bem dentro do ouvido dela. Como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Aquilo entrou um jato de luz e a desventurada não lhe ouviu a pergunta com o tímpano da carne. Mas a frase do Silas invadiu-lhe a alma e a cabeça foi toda envolvida por uma rajada violenta de luz. Os olhos da moça lampejou, os olhos brilharam. Um novo brilho surgiu. O copo tremeu nas mãos e ela ficou indecisa. Silas, então, estendeu os braços, envolveu-a em fluidos anestesiantes de carinho e de bondade. Marina agora estava dominada por novos pensamentos. O Silas conseguiu quebrar a monoideia com a luz do amor, com a persuasão da vontade. A moça recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e, sob a vigorosa influência de Silas, levantou-se automaticamente, se jogou no leito e fez uma prece. André Luiz ficou emocionado quando ele viu. E ela disse na sua prece: Deus meu, Pai de infinita bondade, implorando em voz alta, compadece de mim, perdoa-me, eu sou fracassada. Mas eu não suporto mais, meu Deus.
sem a minha presença. O meu marido viverá mais tranquilo, lá no leprosário, para onde ele foi. E a minha desventurada filhinha encontrará algum coração cuidadoso, caridoso, que possa dar melhor amor para ela. Eu não tenho mais recurso. Eu estou doente. As contas a pagar me esmagam. Estou enferma. Sou obrigada a costurar sem repouso entre o marido doente e a filhinha doente. E ambos reclamam de mim uma assistência e ternura que eu não posso dar. Silas, enquanto ela orava, as suas lamúrias brotavam. Silas aplicava passes magnéticos de prostração e induzindo no córtex cerebral. Ela fez um movimento no braço que derrubou o copo fatídico que rolou no chão derramando líquido letal. Quando a moça viu aquilo, foi tomada de assombro e entendeu que aquilo era uma resposta do universo, de Deus, para ela, entravando o suicídio. Imediatamente ela invadiu um remorso enorme e disse: Senhor, compadece de mim. E aí calou e começou a orar em silêncio, com evidentes sinais de temor e de remorso. Então, aí ela mostrava uma passividade. E aí o Silas se aproveitou dessa passividade. Ela estava aberta para conduzir um sono provocado. Silas emitiu um forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico. E a jovem mãe teve um torpor que invadiu todo o campo nervoso. Deixou-a adormecer pesadamente. Era como se ela tivesse sorvido um violento narcótico. Aí o assistente Silas interrompeu a operação e conversou com André Luiz. Temos aqui asfixiante problema de conta agravada. Constrangedor problema de conta agravada. E apontando a quase suicida, a jovem mãe, agora que estava um pouco mais aliviada, informou: Nina, ela veio de nossa mansão para auxiliar Jorge e Zilda, marido e filha, das quais se fizeram uma grande devedora. Olha só, a mãe era devedora do marido e da filha. O marido estava com lepra e a filha estava doente mental, cega e surda. Ok? Aí ele conta o que foi que aconteceu no passado, no século passado. Ela se interpôs entre os dois, impelindo-os a deploráveis leviandades. Isso valeu angustiosa demência no plano espiritual. Os três renasceram no mesmo quadro social, porque projetou-se um trabalho regenerativo para essa relação adoecida. E aqui eu quero alertar para vocês que anotem com todo carinho para consulta depois, com muito cuidado, o livro Vida e Sexo, no capítulo 15, onde Emmanuel nos ensina que a família, a tua família, a minha, a nossa família, pai, mãe, filho, nós somos filhos, somos pais, é uma estação de esperança doméstica. Muitos comprometimentos, diamantes, loucuras, vêm na condição de filho, vêm na condição de companheiro, companheira, para ajustar esse processo dentro da harmonia universal. Então, leiam com carinho. Separa o livro lá, Vida e Sexo, de Emmanuel, capítulo 15. Vocês vão ver lá ele falando sobre isso. Ok? Então, vamos continuar aqui com a nossa história. A Marina, então, era leviana. Ela recebeu a incumbência de tutelar a irmã menor, uma irmã menor que ela tinha na encarnação passada, para ajudar com a sua postura. Só que a Marina
cega e surda aos avisos da própria consciência, se envolveu com o noivo dela. Então, essa filhinha tinha um noivo. E quem era o noivo? O atual pai. Ok? Só para a gente ter uma ideia. A menina que estava ali padecendo, cega, surda e doente mental, era a irmã da atual mãe. E era casada com o atual pai, na encarnação passada. E o que esta mãe de hoje fez? Começou a se namorar do noivo da sua irmã. Faltando apenas 2 semanas para o casamento, a pobrezinha recebeu a confissão do noivo. O noivo dizendo que ia largá-la porque estava apaixonado pela irmã. E ela, introvertida e desesperada, na mesma noite da confissão, tomou formicida e pôs termo à existência física. Imaginem a tragédia que isso foi. Algum tempo após, examinando-se o assunto na espiritualidade maior, depois que todos estavam desencarnados, né, ficou determinado que Marina fosse considerada devedora em conta agravada por ela mesma. Ela agravou. E foi assim que Jorge e Marina, livre, casaram-se, recolhendo-se da terra a comunhão afetiva da qual suspiravam. A filhinha Zilda, que hoje é chamada Nilda, hoje tem o nome de Nilda, nesse caso, né? Nasceu surda e muda, foi a suicida e mentalmente retardada, em consequência do trauma perispiritual experimentado na morte por envenenamento voluntário. O suicídio não resolve, nós sabemos disso, agrava mais ainda. Quanto mais sofria essa menina, sofria essa reencarnação expiativa, mais carinho tinha da mãe, a antiga irmã da vida anterior, e do pai, o antigo noivo da vida anterior. Os desvelos de carinho. Só que há meses, alguns meses, o pai, hoje o pai, marido dessa menina Marina, foi acometido de lepra, hanseníase. E vocês têm que pensar a época que foi feito isso. Como é que era isso na década de 30, por aí? Como é que era essa questão da lepra, gente? Hã? E estava em tratamento no leprosário. Desde então, entre o esposo doente e a filha infeliz, a jovem mãe Marina teve o seu débito agravado e padece muito abatida. E ficou o tempo todo, durante muito tempo, martelando na cabeça a ideia do suicídio, que é uma fuga psicológica. Né? Então, André Luiz viu que isso encerrava o ensinamento da justiça divina. Silas, então, se aproximou da mãe que agora estava ali prostrada, adormecida, e completou, né? Jesus nos ajuda sempre para que nos recuperemos e nos reanimemos. Nesse momento, a grande mãe, que a gente fala tanto desse arquétipo junguiano, a grande mãe, aquela que era a mãe das 2 moças, que padeceu tanto com esse suicídio na encarnação passada, ela que correu lá para pedir ajuda ao Silas, não foi? A Luísa apareceu, ela surgiu e se inteirou de todas as intervenções que o Silas fez, agradeceu, enxugando lágrimas de reconhecimento. Imagina essa mãe zelosa ajudando. Silas, então, administrou novos recursos magnéticos. A moça quase suicida, aquela mãe quase suicida. E aí André Luiz viu uma coisa inesquecível. E foi assim que André Luiz registrou. A jovem mãe, que estava prostrada, saiu do corpo, desdobrou-se em espírito e olhou para Silas e André Luiz, mas com um olhar vago, inexpressivo. Silas, então, aplicou um passe nos olhos espirituais daquela jovem mãe
e ampliou a sua capacidade visual. E, de repente, então, é como se um cego visse. E ela, então, viu a genitora desencarnada da outra vida. Olha que coisa linda, gente! E é a mãe ali com os braços abertos, naquela mesma hora, com lágrimas nos olhos. Ela gritou de alegria: Mamãe, mãe, é você mesmo? Olha, gente, é uma questão. Foi mãe na outra encarnação. Mas mãe é mãe, né, gente? O resto é imitação, não é? É uma beleza, amor de mãe. E aí essa mãe deu um colo afetuoso, como se estivesse com uma criança doente. E, mal reprimindo a sua emoção, falou algo entristecida: Minha filha querida, sou eu, tua mãe. Vamos dar graças a Deus por esse minuto de entendimento. E, beijando-a eternamente, embora ainda muito aflita, continuou: Por que você desanimou, minha filha? A luta mal começa. Ignoras que a dor é custódia divina? Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Olha que olhar belíssimo sobre o sofrimento, sobre as provações, sobre as expiações. Não convertas o amor em inferno para ti mesma. Não creias que consigas aliviar o esposo e a filhinha com a ideia do suicídio. Nem pense nessa fuga. Suicídio, não. Suicídio, não, falou firmemente para ela. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno dos nossos erros em remédio salutar para resgatar nossas culpas. É verdade. Laqueses é veneno, vem do veneno de cobra. Laqueses, o remédio homeopático. Você vai ter uma ideia do que ela está dizendo. A enfermidade do Jorge e a aprovação da Nilda, marido e filha, constitui caminho abençoado de elevação para eles mesmos. E para ti, é necessário que aguentes firme a trama da redenção. Filha, aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente um orgulho ferido, ferida narcísica, como se fala na psicologia, né? Que fizeste do brio de mulher e do devotamento de mãe que eu te ensinei? Esqueceste do culto da oração no lar que eu te ensinei, minha filha? Que orgulho é esse que te emperra a abraçar a covardia como glória moral? Ainda é tempo, filha, levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que colocaste nódoa de traição no passado. Desvela-te ao sacrifício, ao pé da filhinha doente, a conta que deves pagar à eterna justiça. Humilha-te e resgata a própria consciência com o preço da expiação dolorosa, porque ela é justa, minha filha. É dolorosa, mas ela é justa. Só quem teve filho com problema sabe o que é a dor dessa mulher, gente. Trabalha e serve, esperando em Jesus, teu divino médico, te restituirá a saúde do esposo, para que juntos possamos todos conduzir a pequena enferma ao porto seguro da restauração. Não penses que estás sozinha. Nas longas noites em que divide entre as vigílias e a desolação, não estás sozinha, minha. Nós comungamos os mesmos sonhos, nós partilhamos as mesmas lutas, minha filha. Marina, a filha desdobrada, agora estava de joelhos, lacrimosa, e beijava as mãos da mãe desencarnada, clamando em súplica: Mãe querida, perdoa-me, perdoa-me. Luísa a ergueu com um certo esforço e levou a abraçar a pequenina, que estava empapada de suor, e implorou humilde: Filha querida,
Não procures a porta falsa da deserção. Vive para a tua filhinha como permite o Senhor. Estou aqui ajudando-te. Jovem mãe, agora mais renovada, arrojou-se sobre a filha triste e aquela emotividade da hora sufocou-lhe a mente desperta e ela repetidamente foi atraída ao corpo somático, como se fosse uma limalha de ferro atraída para o ímã. Então ela despertou em pranto e gritou: minha filha, minha filha, minha filha. Ainda bem que foi um pesadelo. O instrutor espiritual Silas, muito respeitosamente, despediu-se e disse: agora encerramos a nossa ação, agradecidos a Deus pela intervenção espiritual. Como nós estamos vendo, aí a ação do amor. Uma pessoa que perdeu o endereço de si mesmo e, através do amor, voltou ao eixo para assumir suas responsabilidades. Divaldo Franco, numa palestra na Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, em agosto de 2019, em Porto Alegre, disse uma frase muito séria, gente. Ele começou a palestra dele dizendo assim: o homem contemporâneo perdeu o endereço de si mesmo. Vou repetir a frase séria do Divaldo para a gente pensar. O homem contemporâneo perdeu o endereço de si mesmo. Entenderam agora por que nós escolhemos esse tema? Encontrando o endereço de si mesmo, que é a doutrina espírita que ilumina isso, revivendo a essência do amor do Cristo, como nós vimos no caso narrado por André Luiz. Então, o homem, ao perder o endereço de si mesmo, nós vemos o quê? A guerra. Essa guerra que está acontecendo lá após a Europa. Isso aí são homens perdidos de si mesmos. Que o si mesmo é o espírito. Na linguagem junguiana é o self. Então, meus queridos amigos, irmãos que estão aqui compartilhando comigo essa conversa de hoje, nós precisamos urgentemente encontrar o endereço de nós mesmos. Deus em nós. E aí você poderá perguntar assim, talvez um pouco cético, mas para que encontrar o endereço de si mesmo? Não entendi. As pessoas às vezes não entendem o que é que nós estamos falando. E é simples, não tem complicação alguma. Para o espírito imortal evoluir mais rapidamente, com menos sofrimento, é condição de possibilidade que ele não perca o endereço de si mesmo para evoluir. Vocês ouviram? Condição de possibilidade. O que é isso? Condição de possibilidade. Vamos ver um exemplo. Você tem um objeto colorido na mão, apaga todas as luzes e ninguém vê o colorido. A condição de possibilidade para alguém ver um objeto colorido na sua mão é que exista luz. A luz é a condição de possibilidade de existir a cor. Sem luz, não há cor. Qual é a condição de possibilidade do homem evoluir mais rapidamente, com menos sofrimento? O encontro consigo mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a si mesmo, como disse Jesus. Então, nós estamos falando aqui, gente, de uma viagem que nós estamos fazendo há séculos, inúmeras reencarnações, buscando o endereço, as apalpadelas, como diz Leon Denis. Leon Denis que fala isso. A gente evolui as apalpadelas como cego. Nós estamos aqui falando de uma questão delicada. É uma viagem do ego para o self. O ego é o representante do self na Terra. Porque o self é a essência integradora que nós
nós somos, porque somos espíritos imortais. O ego é o portal entre o inconsciente e a vida consciente, né? Ele é o centro de todo esse processo concreto, presente da vida. Sem essa busca, fica só o ego, aí a questão pega, né? Eu pergunto para você, quem não já esteve descentrado de si mesmo? Quer uma coisa, mas faz outra, não é? Ocorre alguma dificuldade aí que é necessária. É uma colada que a gente fica colado com aquilo que a gente tem de identificação, é chamado cola identitária. A gente cola a nossa identidade, aquilo que a gente acha que é, mas nós não somos aquilo que a gente mostra ser. Nós somos muito mais do que isso. Eu costumo sempre dizer aos clientes que chegam no consultório: eu sou deprimido. Eu pergunto: quem te falou isso? Um médico. Eu digo: para mim, você é mais do que isso. Você é um ser de possibilidades. Você não nasceu assim. Você pode progredir, você pode vencer isso. Então, dar um tempo entre o pensar e o agir. Sabe aquele pessoal que bateu, levou? O pessoal que não pensa, vai besteira, vai suicídio. E se ficar assim durante a jornada na Terra, o espírito vai ficar regido pelo seu ego. Parado, estacionário, 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 vivendo as vidas de acordo com aquilo que esperam de você. E o que é isso? Qual o problema de estar sendo regido pelo ego uma vida inteira? O ego, como eu já disse, é o representante do self na Terra. O ser espiritual, ele é criado simples e ignorante, com um princípio inteligente, mas ele tem uma vocação que é dada por Deus de encontrar a perfeição. A evolução é inerente ao ser espiritual que somos. Nós precisamos cavar e deixar a semeadura de Jesus chegar para nos ajudar nesse processo. Por isso que Jesus veio à Terra. Mas nós temos em nós, na constituição de filhos de Deus, essa tendência para o progresso. E não há como fazer esse progresso sem ser através do caminho, da verdade e da vida que Jesus nos trouxe como sendo a maior autoridade espiritual, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas a pessoa descentrada de si mesma fica reativa. A sua sombra está presente ali, a criança ferida, fica no bateu, levou, ao sabor das mágoas, dos melindres, fica com dificuldade de ressarcir seus débitos do passado e contrai novos débitos, semeando espinhos de colheitas nessa vida e, quiçá, na outra. Contrai para si novos comprometimentos, como a gente ia vendo ali acontecer se o Silas não faz uma intervenção. Então, como é que começa? Como é que começa? Você fala para você mesmo assim: peraí. O famoso peraí. Dá uma parada. Assim como está, não dá. Estou magoado demais, estou melindrado demais, estou nervoso o tempo todo, estou sempre irritado, nunca nada está bom. Qualquer coisa que alguém fala, eu estou ranzinza, eu estou virando um peso para as pessoas, eu estou virando um porco-espinho. E aí eu vou perguntar para você, querido amigo, querida amiga que está aqui conversando comigo, já pensou se um amigo seu telefona e fala: vem me visitar? E você sabe que ele, ao invés de ter um gato ou um cachorro em casa, ele tem um porco-espinho em casa. Você tem que botar uma bota até em cima e usar luvas, né? Para lidar com o porco-espinho. É assim que as pessoas ficam com aqueles que são governados pelo ego, que vivem reativamente no mundo. Então, buscar o conhecimento de si mesmo é deixar de ser porco-espinho, de ser peso, problema na vida das pessoas. E não diga, eu sou assim mesmo, pessoas que me aturem. Isso é egóico, isso daí não é bom. Isso é demonstração de inferioridade.
Então, buscar o conhecimento de si mesmo, questão 919, todo mundo conhece a questão 919, do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, né? É ser um buscador de si. É lindo isso. Aí os cantores, os autores, os poetas, né? Eles fazem eu, buscador de mim, né? Então, o que o autoconhecimento tem a ver com esse nosso tema, né? Porque o autoconhecimento é a porta para o si mesmo. Encontrar o endereço de si mesmo significa conhecer-se, mas nós somos profundamente desconhecedores de nós mesmos. Graças a Deus, Joana veio, através do Divaldo Franco, trazer um como novo, não o que está na doutrina. A Joana de Ângela é doutrinária, ela é espírita, é um espírito espírita. Divaldo é espírita. Mas vieram trazer um novo como o Santo Agostinho trouxe o como dele, faça como eu fazia. Então, ela trouxe uma linguagem contemporânea e junguiana. Lá em A Caminho da Luz, Emmanuel vai lá buscar Sócrates. Lembram-se do Pórtico de Delfos? Do Conhece-te a ti mesmo? Lá na Atenas antiga, o grande filósofo, diz Emmanuel, era aureolado pelas mais divinas claridades espirituais. Isso atravessou os séculos planetários, 450 anos antes de Cristo, gente. Nas praças públicas, ele ensinava à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem. Lançava semente generosa de solidariedade. Solidariedade. Ele estava consciente da missão. Ele recusou a fugir do próprio cárcere. As portas me abriram, mas porque tinha artimanha oculta, de generosidade, entre aspas, de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercaram-lhe o coração magnânimo e esclarecido. E nas horas mais ásperas e agudas da provação, a sua esposa Xantipa chegou na grade da prisão e comunicou, chorando, a nefanda condenação de morte. Sócrates, no auge da angústia e da desesperação. Sócrates, os juízos te condenaram à morte, Sócrates. E ele respondeu, mas o que tem isso? Respondeu resignado e sério. Eles também estão condenando. Eles também estão condenados pela natureza, minha mulher. Que isso? Eles vão desencarnar também. Mas essa condenação, disse a esposa, é injusta. E soluçou pesadamente. Sócrates passou a mão na cabeça dela e disse, e que esperavas que viesse alguma coisa justa deles? E assim ela foi compreendendo o filósofo. Conhece a ti mesmo. Tem uma frase mais completa, e conhecerás todo o universo e os deuses. Era assim que estava escrito lá. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. A frase completa é essa, que estava lá no oráculo de Delfos. E foi feito esse oráculo em homenagem ao deus Apolo, deus da luz, das profecias, das verdades, na cidade de Delfos, que se encontra próximo da região central da Grécia. Ir ao oráculo de Delfos significava receber conselhos a respeito de diversas situações e assuntos. Mas quem é que dava a resposta? Era uma pitonisa, uma mulher, em nome do deus Apolo. Sócrates foi ao templo consultar esta sacerdotisa. O seu amigo Querofonte fez a tradução da inscrição que estava lá no templo, conhece-te a ti mesmo. Estava escrito, Nosse te ipsum, conhece-te a ti mesmo. A sacerdotisa afirmou para Sócrates que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia. Intrigado com a revelação, Sócrates fez um mergulho interior e constatou que a única coisa que ele sabia era que nada sabia. E disse, só sei que nada sei.
Interessante. Quanto mais sei, sei o que não sei. Foi outra frase que ele falou. E aí vamos entender isso. Quanto mais eu sei, sei o que não sei. Filosofia. Pense em um lugar totalmente escuro. No teatro tem o canhão de luz, canhão de luz. Mas na física tem uma teoria sobre a auréola entre a luz total e a sombra total. Tem um lusco-fusco, tem a auréola, a penumbra. A penumbra é um termo da física. Quem está no centro da luz e olha para a treva, o que ela vê na treva é a penumbra. Quanto mais ampliada é a feição do foco, maior é a penumbra. Quanto mais eu sei, mais sei o que não sei, porque a penumbra aumenta. Entenderam? Então, nós que estamos mergulhados no conhecimento espírita, precisamos entender isso. Quanto mais conhecemos a doutrina, mais vislumbramos a penumbra, que ainda não é a treva de nós mesmos. Sombra, como diziam. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, a introdução com o item 4 romano, Sócrates e Platão são precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Você veja o Kardec afirmando que todo o pensamento de Sócrates. E está dito assim, a ideia cristã, que foi pressentida há muitos séculos antes de Jesus, e antes dos essênios, teve por principais precursores Sócrates e Platão. A ideia cristã teve precursores. Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã. E em seus escritos também nós nos deparamos com os princípios fundamentais da doutrina espírita. Isso aqui é lindo, né, gente? Olha, Kardec colocou 21 temas socráticos e de Platão, apontados e comparados um a um pelo nosso querido codificador, em concordância total com a doutrina espírita. Então, nós temos a nosso dispor aí a compreensão das luzes fundamentais da nossa doutrina. Se escutar de alguém dizendo a doutrina espírita está ultrapassado, coitado. Ele não sabe o que fala. Quem fala isso não sabe o que fala. Não conhece a doutrina espírita. Não é? Então, o conhecimento de si mesmo é fundamental. A gente vai penetrando, vai ampliando o conhecimento, aumentando o livre-arbítrio, mas sempre mantendo a relação. É conhecimento e relação. E eu não vou nem citar aqui a questão 919, porque Kardec perguntou lá qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem de melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade já falou disso, conhece a ti mesmo. Todo mundo conhece essa questão 919. E João reproduziu o pensamento de Jesus no capítulo 8, no versículo 32, quando diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê, gente? Da ignorância. Da ignorância de mim, ignorância da lei de Deus, a ignorância de que somos um espírito imortal como você é, como todos nós somos, de que tudo que está na terra é para uso fruto, a gente passa pela terra. Na questão 842 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito séria. Vamos prestar atenção nessa pergunta 842, olha que delícia. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer que tem assim como sendo a verdade? Não é? A pergunta fundamental é essa, questão 842. Os espíritos responderam para cá. Essa será, essa qual? A doutrina que tem esse direito de se apresentar como a verdade, né? É a que produz mais homens de bem e menos hipócritas. O que são homens hipócritas?
hipócritas. Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados, branquinho por fora e podre por dentro. Jesus dizia para os apóstolos: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. É um alerta, hein? Quer dizer, os Espíritos responderam, aqueles que praticam a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus só pode ser falsa e perniciosa. Ora, nós estamos aí diante de uma questão delicada. A doutrina vem ao mundo pura, uma fonte que oferece a linfa cristalina para aplacar a sede de justiça e de amor do mundo. O que o homem faz dela? Aí tem que tomar cuidado da diferença entre espírita e movimento espírita. O movimento espírita é o exercício dos homens do mundo como nós. Estamos num processo reencarnatório que precisamos da doutrina, internalizando e exercitando. A doutrina, ela vem nas suas obras básicas, pura ali, determinada, né? Então, vocês podem até olhar o autoconhecimento e dizer assim, está parecendo até fazer autoconhecimento, pode ser até uma técnica. Não é uma técnica. É modo de ser no mundo sem ser do mundo. Eu sou um espírito encarnado. Eu não sou um ser bioquímico. Quem é um ser bioquímico é meu corpo. Eu sou um espírito imortal e vivendo provisoriamente num corpo bioquímico. Isso é importantíssimo compreender. Estarei fazendo uma falácia se me portar no mundo como sendo um ser bioquímico. O ser bioquímico faz parte da minha experiência profissional no mundo, mas eu sou um espírito imortal. E se eu me deparar com um incômodo desagradável, como, por exemplo, lidar com porco-espinhos da vida, pessoas falsas, como é que eu faço? Será que eu aguento? Muitas vezes nós estamos vigilantes conosco, mas a gente às vezes não aguenta, tem um limiar curto para a frustração. Aí tem que tomar cuidado, porque é a criança ferida. Certos assuntos te irritam. Preste atenção que assunto é esse. O mal identificado, gente, embora seja incômodo, já é algo pronto para ser tratado, já está no consciente. Há questões lá da infância e de vida anterior, que a gente chama de criança ferida, que estão aí latejando, e é do âmbito do inconsciente. Vem como o mar que invade a nossa praia. Entendamos o autoconhecimento para além da identificação interna daquilo que trazemos de embaraço à evolução. Vamos olhar para dentro e observar assim, o que é que eu colaborei com isso, né? Então, nós não devemos nos omitir e nem devemos ficar identificados com essas questões que são malsãs e prejudiciais para a nossa evolução. Então, nós falamos dos incômodos. Bate um incômodo, incômodos profundos. Qual era o incômodo que estava mexendo com aquela moça? Era uma questão da vida anterior. E você viu que a mãe tocou no ponto, ferida narcísica, orgulho ferido, desde a encarnação anterior. Existem estágios de autoconhecimento. Vejam como é isso. Primeiro, você tem que identificar o incômodo. Só você pode fazer isso. Identificou que está sentindo um certo incômodo. Quando certo assunto aparece, quando certa pessoa aparece, certo lugar, certa situação, espera aí, alguma coisa está acontecendo em mim. Eu estou identificando que eu tenho um incômodo. Segundo, percepção do gatilho. Gatilho é aquilo que aconteceu. O gatilho dela é de fuga.
Gatilho é aquele bonequinho do tambor que você dá corda nele, quando você aperta o botão, ele tem gente já engatilhada. Vai para o trabalho, encontra um chefe ranzinza, dispara um gatilho, mas ele teve um pai ranzinza. Tem um síndico do prédio onde ele mora que é ranzinza, que ele convive todo dia, no trabalho dele também. Mas está lembrando ali alguma coisa, lembrando entre aspas, é um gatilho. O incômodo, uma percepção perceba que desenvolve um gatilho. O outro não tem nada a ver com isso, coitado. O outro é um incauto que entrou aí, disparou o seu gatilho. Terceiro, que química interna esse gatilho disparou? Deu problema de estômago? Deu problema. Enfim, você vai identificar a bioquímica interna, o que aconteceu. E aí, o quarto item, você vai investigar esse seu incômodo na sua memória. Eu percebi que realmente na longa vida minha, nessa minha vida, esse assunto, esse tema, esse tipo de pessoa, esse tipo de colocação, esse tipo de filme, essa circunstância me incomoda. E aí entra o quinto item, ressignificação do incômodo. Lá no passado aconteceu porque você não tinha uma cabeça boa, não estava legal, mas hoje já pode ressignificar. O adulto interno já pode dialogar com a sua criança ferida. O atendimento fraterno da Casa Espírita é conversar com o adulto interno. Olha o que a mãe fez com a filha, chamou o adulto. Minha filha, o que é isso? Chamando o adulto interno. Se você não consegue fazer isso sozinho, precisa de uma psicoterapia. Os psicoterapeutas estão aí para isso, para trabalhar esse levantar, que a criança ferida é como aquela criança que quer dirigir o carro da vida, você manda para o banco de trás, não é? Manda para o banco de trás a criança ferida e o adulto assumir sua vida. Isso é autoconhecimento na procura incessante do si mesmo, do Deus interno, do reino de Deus, como disse Jesus. Assim, nós estamos nos aproximando do fim da nossa conversa para dizer para vocês e relembrar o que Divaldo falou lá na palestra dele em Porto Alegre, aquela frase séria, que o homem contemporâneo perdeu o endereço de si mesmo. Então, se o homem perdeu o endereço de si mesmo, nós precisamos encontrar, nós, homens, mulheres, pessoas do mundo contemporâneo, cuidado com o arrastamento das más paixões, o distraimento, a preguiça, excesso de conforto, preguiça para sair de casa, para ir trabalhar no centro. Nós vimos isso aqui, e só para a gente poder fechar a nossa conversa, eu vou lembrar o que o Jung nos alertou. Ele escrevia cartas, gente, no ano de 1906 a 1950, escreveu várias cartas. Elas foram publicadas num livro em inglês chamado Letters, Cartas, né? É da Taylor e France Group. Está na página 33 e é datado de 2015 e foi editado em Nova York. Olha que frase do Jung, gente. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, o nosso tema é encontrando o endereço de si mesmo. E por que botei no gerúndio? Que encontrando? Porque é um processo. É um processo. Nós estamos num processo que vai durar muitas encarnações. Estamos atravessando e olhando o porvir. Que Deus nos abençoe. Que os companheiros e companheiras que estão me ouvindo aqui possam ajudar os filhos, ajudar o cônjuge, ajudar as pessoas a saírem da ignorância de si, que é do self, que é do Deus interno, o reino de Deus, etc. Espero que tenha sido útil. Jesus nos abençoe. Nós agradecemos imensamente, Júlio César, sua presença, sua fala, foi com certeza muito, chegou aos nossos corações, e nós vamos começar. Aqueles que perderam o endereço de si mesmo, que
Começa a procurar. Com certeza não vai ser muito fácil, mas é possível, sempre A vai ser doutrina espírita possível. está no mundo, né? A doutrina espírita está no mundo. Agradecemos também todos que estão aqui compartilhando conosco desse segundo seminário, né, do Grupo Acolher, os de Brasília, o de Salvador, de Lusiânia, Goiás, de Recife, de Curitiba, de Paulista e no Pernambuco. Então, todos os nossos agradecimentos. Então, Júlio César, mais uma vez, nós te agradecemos imensamente e passamos a palavra para o Marcelo para ele fazer a prece de encerramento por todos nós. Meus irmãos, no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, e mais especificamente nas instruções dos Espíritos, com o subtítulo Advento do Espírito de Verdade, vemos as seguintes instruções: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que vos clamo, de origem humana. E eis que além do túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. É nisso que nós vamos nos inspirar para essa prece, além da belíssima exposição do Júlio César, que muito contribuiu para nós. Senhor Jesus, foi o que tentamos hoje realizar juntos, contando com as bênçãos de mais alto. Que tenhamos todos um excelente final de noite, com as graças do Pai. E que fique ecoando dentro de nós cada uma dessas ideias, para que possamos realmente encontrar o endereço de nós mesmos, que somente esse fará com que encontremos o Pai. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, até o ano que vem, no mês de junho, né, com o terceiro seminário do Grupo Acolher, e no final do ano também nós temos mais 2 eventos, que é a prevenção ao suicídio e a dependência química, o seminário que vai ocorrer no mês de novembro. Mas a gente vai se falando até lá. Beijo no coração de cada um, e boa noite. Júlio César, mais uma vez, obrigada. Abraço na Ana, por todos nós, da Comunhão Espírita de Brasília. Obrigado. Um abraço. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento
desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.